Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foram todos os reis da Bíblia, a história dos reis de Israel e dos reis de Judá. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo! Neste vídeo apresentaremos todos os reis da Bíblia. Porém, é importante lembrar que antes da monarquia, o povo de Israel era liderado por juízes, líderes nomeados por Deus, que uniam o povo contra seus inimigos. Porém, quando Samuel, o último dos juízes, estava idoso, os israelitas exigiram um rei. Então Deus escolheu Saul como rei de Israel. Porém, Saul desobedeceu a Deus e outro homem foi escolhido como seu sucessor, Davi. Após a morte de Davi, Salomão, seu filho, reinou. Depois da morte de Salomão, o reino se dividiu em dois, sendo eles o Reino do Sul, Judá, que consistia no território das tribos de Judá e Benjamim, governado pelos descendentes de Davi, reinando na capital Jerusalém. E o Reino do Norte, Israel, que consistia no território das demais tribos, que renunciaram à lealdade ao trono de Davi. Antes do reino ser dividido, passaram 3 reis pelo trono de Israel, sendo eles Saul, governou por 40 anos. Foi o primeiro rei de Israel, porém desobedeceu a Deus e foi rejeitado por ele como rei. Davi governou por 40 anos, 7 anos sobre Judá e 33 sobre todo Israel. Foi nomeado por Deus como sucessor de Saul. E Salomão governou por 40 anos. Filho de Davi, foi o rei mais rico e sábio de todos os tempos. Ele construiu o templo de Jerusalém. Após sua morte, os reinos foram divididos entre Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. Reis de Judá. Ao todo, foram 20 reis que governaram Judá após a divisão das tribos. Roboão foi filho de Salomão. Foi tolo e se recusou a baixar os impostos pesados. Por causa disso, 10 tribos o rejeitaram, tendo como consequência a separação entre as tribos do norte e as tribos do sul. Reinou por 17 anos. Abias, filho de Roboão, foi um rei ruim, que não obedecia a Deus. Reinou por 3 anos. Asa, filho de Abias, tinha o coração voltado para Deus. Seu reinado foi marcado por guerras com o reino de Israel. Reinou por 41 anos. Josafá, filho de Asa, também obedeceu a Deus e procurou reduzir a idolatria em Judá. Durante seu reinado, Judá voltou a ser próspera, havendo paz entre Israel e Judá. Reinou por 25 anos. Jeorão, filho de Josafá, casou com Atalia, filha de Acabe, e foi influenciado pelos reis ruins de Israel, se desviando de Deus. Reinou por 7 anos. Acasias, filho de Josafá, também foi um rei ruim. Ele e Jorão, rei de Israel, foram assassinados por um israelita chamado Jeú. Reinou por 1 ano. Atalia, mãe de Acasias, usurpou o poder quando seu filho Acasias foi assassinado. Reinou por 7 anos, foi deposta e assassinada. Joás, ele era filho de Atalia e subiu ao poder quando Atalia foi deposta. Reinou por 40 anos. Amazias, filho de Joás, obedeceu a Deus, mas entrou em guerra contra Israel e perdeu. Morreu assassinado por conspiradores. Reinou por 29 anos.
Uzias, filho de Amazias, obedeceu a Deus, porém depois ficou orgulhoso e entrou numa parte do templo proibida, ficando leproso. Durante seu reinado houve paz entre Judá e Israel. Ele fortaleceu e expandiu o reino. Reinou por 42 anos. Jotão, filho de Uzias, obedeceu a Deus e fez reparações no templo de Jerusalém. Reinou por 16 anos. Acás, filho de Jotão, colocou um altar idólatra no templo de Deus e até queimou um de seus filhos como sacrifício a ídolos. Foi ele quem pediu ajuda aos assírios para resistir à Síria e a Israel, fazendo com que Judá ficasse dependente da Assíria. Reinou por 16 anos. Ezequias, filho de Acás, foi obediente a Deus e purificou o templo. Durante seu reinado, os assírios conquistaram Israel, mas Deus livrou o reino de Judá. Reinou por 29 anos. Manassés, filho de Ezequias, teve o reinado mais longo de todos. Ele foi tão ruim que Deus prometeu destruir Judá. Porém, após uma grande derrota, ele se arrependeu e se voltou para Deus. Porém, não acabou com a idolatria do país. Reinou por 55 anos. Amon, filho de Manassés, continuou nos pecados de seu pai e morreu assassinado. Reinou por 2 anos. Josias, filho de Amon, começou a reinar com 8 anos. Na idade adulta, restaurou o templo e promoveu a adoração a Deus, renovando a aliança entre Deus e os israelitas. Último rei de Judá, fiel a Deus. Jeoacás, filho de Josias, foi ruim. Foi deposto pelo faraó do Egito, que colocou seu irmão no trono. Reinou por apenas 3 meses. Jeoaquim, filho de Josias, não seguiu a Deus e se tornou vassalo do rei da Babilônia. Depois se rebelou e morreu enquanto o exército babilônico sitiava Jerusalém. Reinou por 11 anos. Joaquim, filho de Jeoaquim, desobedeceu a Deus, foi levado cativo para a Babilônia, onde passou o resto da vida. Reinou por apenas 3 meses. Zedequias, filho de Josias, foi colocado no trono pelo rei da Babilônia, no lugar de seu sobrinho Joaquim. Quando se rebelou, os babilônicos atacaram e destruíram Jerusalém, deportando os judeus. Reinou por 11 anos. Ele foi capturado e levado para a Babilônia, e seus filhos assassinados. Durante seu reinado, Jerusalém caiu sob o domínio de Nabucodonosor, sendo Judá exilada pela Babilônia. E estes foram todos os reis de Judá. Foram estes os reis de Israel. Jeroboão, primeiro, foi o primeiro rei do Reino do Norte, após a separação. Ele era da tribo de Efraim. Se rebelou contra Salomão, depois liderou a revolta contra Roboão, tornando-se rei de 10 das tribos de Israel. Não seguia a Deus e promoveu a idolatria, por isso Deus prometeu destruir sua descendência. Reinou por 22 anos. Nadab, filho de Jeroboão, ele foi assassinado. Reinou por 2 anos. Baasa, da tribo de Issacar, matou toda a família de Jeroboão, inclusive Nadab, e tomou o trono. Cometeu os mesmos pecados que Jeroboão. Reinou por 24 anos. Elá, filho de Baasa, também foi ruim e foi assassinado. Reinou por 2 anos. Zinrim assassinou Elá e toda a família de Baasa. Teve o reinado mais curto, de apenas 7 dias. Onri foi um dos reis mais importantes de Israel, fazendo diversas alianças que fortaleceram seu reino e geraram conquistas. Foi ele quem fez da Samaria a capital de Israel. Vale também ressaltar que Tibni disputou o reino com Onri por 5 anos, durante um período de incerteza política.
reinou por 11 anos. Acabe, filho de Onri, ficou famoso por ser ruim e idólatra e se casar com Jezabel, que perseguia os profetas de Deus. Um profeta previu sua morte e a destruição de sua família. Acabe morreu em batalha contra o rei da Síria. Reinou por 21 anos. Acasias, filho de Acabe, foi ruim como seus pais e morreu depois de uma queda. Reinou por 1 ano. Jorão, filho de Acasias, foi ruim, mas não tão ruim quanto seu pai. Morreu junto com seu primo, Acasias, rei de Judá, assassinados por Jeú. Reinou por 11 anos. Jeú era um oficial do exército que assassinou Jorão e erradicou o culto a Baal em Israel. Reinou por 28 anos. Jeoacás, filho de Jeú, somente procurou a ajuda de Deus quando o país estava debaixo da opressão do rei da Síria. Deus o livrou das mãos do exército, porém o seu exército ficou muito reduzido. Reinou por 17 anos. Jeoás, filho de Jeoacás, foi idólatra e teve muitos problemas com o rei da Síria. Reinou por 16 anos. Jeroboão II, filho de Jeoás, foi idólatra, mas foi usado por Deus para acabar com a opressão que os israelitas estavam sofrendo. Durante seu governo, Israel teve prosperidade. Reinou por 41 anos. Zacarias, filho de Jeroboão, foi ruim e foi assassinado por Salum. Reinou por apenas 6 meses. Salum conspirou contra Zacarias e tomou o trono durante 1 mês. Depois foi assassinado. Manaém assassinou Salum e se tornou rei. Continuou na tradição da idolatria. Reinou por 10 anos. Pecaías, filho de Manaém, foi ruim e durou pouco tempo. Foi assassinado por Peca. Reinou por 2 anos. Peca, oficial do exército, conspirou contra Pecaías e se tornou rei. No seu reinado, o rei da Assíria conquistou várias partes do reino de Israel. Peca também morreu assassinado. Reinou por 20 anos. Oséias, último rei de Israel, foi ruim, mas não tão ruim como seus predecessores. Se tornou vassalo do rei da Assíria, mas depois se rebelou e os assírios conquistaram Israel, deportando os israelitas. Governou durante 9 anos. Depois que os judeus foram deportados para a Babilônia, a região de Israel foi dominada por vários reinos e impérios diferentes. 70 anos depois do exílio, os judeus voltaram para sua terra, mas não como povo independente, e não tinham rei. Na época em que Jesus nasceu, havia um rei chamado Herodes, que governava a região, mas ele não era judeu. Seu poder vinha do imperador de Roma, e seus descendentes no trono foram todos vassalos dos imperadores romanos. Porém, Deus não se esqueceu de sua promessa a Davi. Ele enviou Jesus como descendente de Davi para ser o Salvador do mundo. Assim, a descendência de Davi ficou com um rei no trono para sempre, no trono celestial. E essa foi a história dos reis de Israel.